Agora, Danilo, se você fosse escolher um O, nome o, para o esse Palmeiras, o título, Palmeiras é especialista em ganhar com a queda dos outros. Ele ganhou a Libertadores com a queda do Andrés Pereira e agora ganhou o Brasileiro com a queda do Botafogo. boa, foi boa. Ô, Danilo, se você fosse escolher um nome para esse título, seria o do Hendrick como o Renato, do Abel, ou seria o mérito Não, 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 do não, não, não. desmérito do Renato não disse Botafogo? Hendrick, não. Renato disse Renato disse, Botafogo. eu disse que o Hendrick foi o cara que teve mais mérito para mim no Palmeiras. Mas o grande responsável pelo título do Palmeiras chama-se Botafogo. Perfeito. E você, Danilo? Eu acho que no Brasileirão, esse título do Brasileirão, eu coloco o Hendrick como a figura, né? Eu já expliquei, o Botafogo, lógico, teve essa derrapada e tudo mais, mas para mim eu vejo o mérito do Palmeiras em cima do Flamengo, do Galo, do Grêmio, do Bragantino, que foram os concorrentes nessa reta final. Então eu coloco o Hendrick, porque o Hendrick é a figura que fez gols importantes em vários jogos, fez o gol contra o Atlético Paranaense, fez o gol, os gols contra o Botafogo, fez o gol contra o Cruzeiro, enfim, foram jogos que o Hendrick jogou muito bem, foi muito importante, e claro, né, fica aquela menção especial por ele já ter sido vendido, por ter mais meio ano. Garoto de 17 anos já tem 2 títulos brasileiros pelo Palmeiras e vai jogar no Real Madrid a partir do meio do ano que vem. Pode ainda conquistar mais uma Supertaça do Brasil, mais um Paulistão, que é o que dá tempo para ele conquistar. Depois ele vai para o Real Madrid. Então acho que o Hendrick é muito importante. Agora, só para poder fazer justiça aqui na temporada, eu já tive em outro programa aqui com o Renato, e eu lembro dele até brincando comigo, porque eu elogiei bastante esse jogador. Para mim, o símbolo do Palmeiras em 2023, não no Brasileirão, o símbolo do Palmeiras em 2023 é Zé Rafael. Esse jogador, ele jogou numa posição fora de posição, porque ele não era o camisa 5 do time. O Palmeiras não tinha o camisa 5 por um erro de planejamento, que aliás não pode ser esquecido apesar do título, é um erro que precisa ser corrigido, na verdade já até foi corrigido para 2024 com a chegada do Aníbal Moreno, mas foi um erro pesado para o planejamento de 2023, não tinha esse camisa 5. O Abel coloca o Zé Rafael para jogar ali nessa posição e ele joga muito bem. O mapa de calor do Zé Rafael, para quem gosta de tatiquês e essas coisas, você vê o mapa de calor, você entende o que é o conceito box-to-box ou área-área, depende de como cada treinador fala. O Zé Rafael joga de uma área a outra de uma maneira assim, impressionante, com muita vitalidade, essa é a palavra, correndo muito cedo. É o cara que mais desarmes tentou pelo Palmeiras, cada 10 passos acerta 9, ou seja, ele rouba a bola e distribui muito bem. Então é um cara que dita o ritmo do Palmeiras durante todo esse ano. Quando ele vai mal, normalmente o Palmeiras está mal. Foi assim que o Palmeiras caiu para o São Paulo na Copa do Brasil. E quando ele está bem, é muito difícil o Palmeiras perder. Zé Rafael é um símbolo desse Palmeiras em 2023 e eu preciso aqui fazer a justiça por essa temporada. No Brasileirão até entendo quando falam do Hendrick, mas o Palmeiras de 2023, para mim, o nome é Zé Rafael. Aqui no nosso chat, na nossa enquete, o Abel está disparado na liderança para ser o nome do título do Palmeiras com 45% dos votos. O Hendrick vem em segundo com 28%, Botafogo 24% e a Leila apenas 4%. Eu acho, na minha humilde opinião, Danilo, que a Leila tem um peso muito maior aí neste Campeonato Brasileiro. Porque na hora que o bicho pegou, que saiu da Libertadores, que começou uma crise, ela assumiu a responsabilidade, deu aquela entrevista coletiva doida lá, que todo mundo, né, ficou um pouco abismado, mas tirou o peso dos jogadores e do técnico, não ouviu os protestos da torcida organizada, que a gente sabe que dirigente, quando começa a ouvir torcida organizada, faz o que quer com o treinador, e ela deu o respaldo para Abel continuar no trabalho, no bom trabalho que estava fazendo. Eu colocaria a Leila como uma das peças-chave desse título, não? Eu acho que a Leila ela tem um mérito muito grande e o principal mérito, que às vezes a gente deixa de reconhecer, é quando um presidente, uma presidente chega num clube e pega algo funcionando, quando você mantém a estrutura que está dando certo, é um mérito. A gente tem essa mania de falar, não, tem que o treinador que chega, o presidente que chega, o diretor que chega vai deixar a sua marca. Não.
Se a Leila chegou num lugar que estava funcionando muito bem, com uma comissão técnica azeitada, um diretor de futebol que funcionava, uma estrutura que estava dando certo, ela tem muito mérito de ter mantido essa estrutura e de ter reforçado, eventualmente, com contratações como foi a do Arthur, do Richard Rios. Poderia ter contratado de outras formas, poderia, mas tem esse mérito sem dúvida, e é um mérito também de um time que é responsável, que às vezes é criticado por não gastar, mas que não gasta quando não tem todas essas questões que a gente falou durante todo o ano. E aí é por isso, o Palmeiras ele é retrato de uma reformulação que começou lá em 2013, com a chegada do Paulo Nobre, mas que tem mérito do Gagliotti ter mantido a política financeira, a política administrativa, e o mérito agora também da Leila Pereira. Eu não acho, Domi, que ela tenha dado aquela entrevista desastrosa de propósito para desviar o foco. Eu acho que acabou sendo um resultado da entrevista muito ruim. Aquela entrevista dela foi muito ruim. Ela precisa entender que a entrevista foi muito ruim. Não, o fato dela ter dado aquela entrevista ruim não tira o mérito dela ter mantido a parte boa do Palmeiras, de Palmeiras ter conseguido conquistar o título. Ela tem erros, eu acho que ela tem que reconhecer alguns erros, especialmente naquela questão de conflitos de interesse, que ela demora muito a reconhecer. Tem algumas outras questões de marketing, que eu acho que o Palmeiras poderia ser melhor. Mas, em geral, a administração da Leila é boa, é vitoriosa e mantém o que está dando certo há muito tempo. Então, ela tem mérito, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que nessa enquete, perto de Hendrick, perto do Abel, aí eu entendo que ela fique em terceiro lugar, sim, o Domi, porque eu acho que o Abel e o Hendrick são mais importantes, mas isso não tira o mérito da Leila, ela tem sim a sua fatia nesse título conquistado. Boa, tem mais superchat para você, Renato. O Júlio Monta tá falando que você precisa de um desfibrilador. Eu vou separar um para a hora que a gente for falar do Flamengo. Por enquanto tá tranquilo, né, Renato? Tranquilão, agora, Renato, o Palmeiras terminou o ano sem o Dudu, sem o Gabriel Menino, sem o Rony, todos lesionados. Aí os garotos da base apareceram, além do Hendrick, ontem o Vanderlan foi titular e o Estevão estreou também como profissional. É impressionante o trabalho que o Palmeiras faz na base, não é um assunto novo, a gente já fala disso há muito tempo. E é impressionante se você pensar, desculpa, até engasguei, que o Palmeiras, entre os elencos, não tem o melhor elenco, né? Tem o quê? O terceiro, talvez quarto elenco do Brasileirão? Ô, Domitila, eu acho que está na hora da gente rever essa qualidade dos elencos. Porque o elenco do Flamengo, por exemplo, tão reconhecido como o mais forte da América do Sul e coisas que o valham, ele já não é o mais forte da América do Sul. Jogadores que eram fundamentais não estão jogando mais nada, não jogaram nada nessa temporada. Everton Ribeiro não jogou nada nessa temporada. O Bruno Henrique teve um momento de brilho logo depois que voltou, mas depois que renovou o seu contrato, também passou a jogar nada. O Gabriel, o que é o Gabriel, gente? O Gabriel fez um procedimento. Ninguém sabe o que é. Procedimento pode ser qualquer coisa, não pode, não. Mas o Flamengo informou que fez um procedimento no músculo adutor, do tendão do músculo adutor da coxa do Gabriel. Mas ele não jogou nada. Então, eu acho que está na hora da gente começar a rever esse conceito que se tem dos grandes elencos. Porque não adianta você ter um grande elenco, grandes nomes, se esses nomes já não jogam mais metade do futebol que eles jogaram. Eu não acho que o Flamengo tem hoje em dia um grande elenco. O Flamengo tem uma soma de nomes consagrados, que já foram espetaculares na história do próprio Flamengo. Mas agora, não vejo, não. Então, o elenco do Palmeiras, para mim, ele é dos melhores. Ele é dos melhores. Como não? O elenco que tem, sabe, o Gustavo Gomes, Rafael Veiga, que tem o Everton, que tem o Murilo, que está jogando muito bem, que tem o Hendrick, gente. Eu acho que está na hora de parar, está na hora de reavaliar a qualidade dos elencos. Uma coisa eram os elencos há 2, 3 anos, outra coisa são os elencos atuais. Não acho que o Palmeiras não tenha um dos melhores elencos, não. Acho que tem. Agora, concordo com o Danilo quando ele diz que o jogador símbolo do Palmeiras nessa temporada foi o Zé Rafael. Porque é mais ou menos o que foi a conquista desse título. O Palmeiras foi um time obreiro, um time pau para toda obra, um time capaz de, sabe, correr o campo inteiro e nunca se deixar vencer. Esse Palmeiras venceu muito mais por isso do que, por exemplo, os Palmeiras anteriores, ainda com Danilo, com Gustavo Scarpa, com Rony voando. A pitada de talento que faltava nesse elenco para conquistar o título veio com o Hendrick. O talento do Palmeiras, na hora H, foi o menino, foi o Hendrick. Mas o resto do time foi muito obreiro.
foi muito batalhador. Breno Lopes, gente. Breno Lopes fazendo gols importantes. Tá? Aliás, já desde a da Libertadores, né? Da primeira Libertadores. Mas é um jogador limitado, não é um jogador, é um jogador brigador, é um jogador que deixa o sangue em campo. Então, primeiro, eu não acho que o Palmeiras tenha um elenco inferior aos demais. Hoje em dia, não. Porque, insisto, para mim o Flamengo não é mais um dos melhores elencos. E acho que o Zé Rafael é a característica, é o símbolo desse Palmeiras que o Abel soube fazer, de um time que era um time com muitos jogadores que desequilibravam até o ano passado, e que esse ano conseguiu botar na base da entrega, da garra, da raça, se manter num alto nível, a ponto de pegar o balão quando o balão caiu. Então, acho que é por aí, mas não acho que seja um elenco ruim, não. E a gente tem, falando no Abel, Renato, o discurso do Abel para os jogadores acabou de sair quentinho. O Fernando vai colocar na tela para a gente assim que estiver pronto. Foi o 9º título do Abel no Palmeiras. Durante a entrega das medalhas, a torcida estava gritando, né? Fica Abel. Aí ele imitou o gesto do Cristiano Ronaldo. Você entendeu, Danilo, qual é a mensagem subliminar? Pois é, eu esperava que essa novela acabasse ontem, já falei até, esperava que o Abel pudesse falar logo e acabar com essa fica, não fica, mas enfim, ele deu os desabafos dele, não dá pra entender. O mais otimista olha e fala, é o dia do fico, ele disse que vai ficar e tal. Aí os mais pessimistas falam, putz, o vídeo dele é de despedida, nossa, olha o tom de despedida dele, tem palmeirense desesperado, tem palmeirense comemorando. Acho que o Abel Ferreira podia logo chegar e falar, gente, eu vou ficar, em tese a Leila disse que vai ter uma reunião com ele na sexta, vamos ver se sexta sai alguma resposta, né, Edu? Eu quero saber que tipo de palmeirense é você agora, Danilo. Você é dos pessimistas ou dos otimistas? Eu tenho oscilado entre ele vai ficar e ele vai sair. Na semana passada, quando eu conversava com o pessoal do Palmeiras, e eu sentia mudança de tom, e o próprio Palmeiras reconheceu que estava meio aflito, porque o Abel não falava nada sobre, eu estava achando que ele ia sair mesmo. Agora, ultimamente, o clima está ainda um pouco aflito, assim, o pessoal lá no Palmeiras ainda tá meio assim, putz, ele não fala nada, mas ao mesmo tempo não chegou nenhum papel, ainda essa proposta que dizem ainda não chegou no Palmeiras de verdade, então tô começando a achar que a chance dele ficar aumenta, mas Renato, pode ser que hoje, 5 da tarde, a minha opinião já tenha mudado, tá assim, ó, tá oscilando. Olha aqui, não quero aumentar o seu pessimismo, mas eu vou te contar que as últimas vezes que eu vi os técnicos ficarem postergando a decisão, eles, deram linha na pipa e se mandaram. Luiz Castro fez isso com o Botafogo, enrolou e se mandou. Jorge Jesus fez isso com o Flamengo. Todo mundo falava da proposta do Benfica e o pateta do Landim dizia, não, mas ele tem contrato até, acabou de renovar o contrato. Falou com ele, não falei, estamos respeitando. Aquele Reinaldo Rueda fez isso com o Flamengo também. Então, quando o cara começa a empurrar muito com a barriga, é mau sinal. A impressão que eu tenho, é apenas impressão, não é informação, é que ele só vai discutir realmente a proposta que tem lá do Catar, não é, Danilo? Agora que acabou o campeonato. Agora que acabou o campeonato é que provavelmente ele vai ouvir dos agentes dele qual é a proposta, vai sentar com a família, vai analisar. E eu, se fosse palmeirense, estaria pessimista. Como eu sou rubro-negro, eu estou otimista. Qual?